Eu trabalho na Epagre, Estação Experimental de Uruçanga, e a minha função principal é fazer pesquisas em fruticultura e climatologia. E também professor de climatologia, agora licenciado da Unesc, na área de engenharia ambiental e geografia, ensinando climatologia básica e aplicada. Então, eu trabalho com esse assunto já desde 87, já há 30 anos praticamente, ou 27 anos, e então eu associo climatologia com agricultura. Bem, nós temos duas causas principais, né? A primeira é natural. Se pegar, por exemplo, os proxies, né? Os estudos feitos com paleoclimatologia, com fósseis de animais e plantas, ou com as argilas que ficam no fundo dos lagos, ou com o gelo profundo da Antártida, do Ártico, das glacieiras, né? Você vê que eles conseguem estimar como é que foi o clima há milhões de anos atrás, e é visto que o clima desses milhões de anos ele tem uma variabilidade natural. Houveram séculos mais quentes e séculos mais frios. Por exemplo, a época de 1700 a 1800 foi uma época muito fria na Europa, né? Nevou muito, os rios congelados, e foi justamente a época das imigrações para as Américas, né? Isso talvez tenha influenciado. Então, foi uma mudança climática natural. Depois, com a Revolução Industrial, a partir de 1790, houve um uso intenso do carvão, inicialmente, né, nas máquinas de indústrias, e isso então liberou muito gás carbônico, e a partir de então a temperatura vem aumentando rapidamente. Então tem uma causa natural e tem uma causa antropogênica, que é o uso desses combustíveis fósseis, que hoje então os principais são o carvão e o petróleo. Eu leio as duas correntes, né, porque os céticos eles dizem que o aquecimento não existe, e também leio os boletins do IPCC, que são órgãos governamentais, que dizem que a influência humana é maior. Se você pegar, por exemplo, os boletins do IPCC, ele reúne cientistas dos países mais importantes da ciência, que são os países da Europa, o Japão, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Eles têm dados muito consistentes de que a influência humana é muito importante. Porque eles trazem gráficos, por exemplo, de que a temperatura ela vem subindo, e se fosse só por causa natural, ela não teria subido tanto quanto vem subindo, né? Os céticos, eles dizem que não, que essas influências do ser humano não são tão importantes quanto, por exemplo, a variação do sol, a variação das marés. Outro dia eu estava em Cuiabá, no Congresso de Fruticultura, o Dr. Molion, que é um dos brasileiros cientistas que mais critica o IPCC e o aquecimento global, ele veio com a teoria de que o aquecimento está acontecendo porque o oceano está esquentando, libera mais gás carbônico, o gás carbônico é um gás de efeito estufa, então aquece. Mas eu fico mais com o IPCC, porque eles têm dados consistentes, têm pesquisas sérias, enquanto que os céticos eles têm algumas teorias aparentemente mirabolantes. É verdade, né? É verdade. É como eu disse para ti há pouco, né? A gente, 2014, por exemplo, vai ser um dos anos mais quentes da história registrada da meteorologia. Pegando aqui a nossa região, Araranguá, Criciúma, Uruçanga, a estação de Uruçanga é a mais antiga, ela foi montada em 1923, então são 90 anos de informação meteorológica, e a temperatura em Uruçanga ela aumentou 0,8 grau em 90 anos. A previsão do IPCC é que aqui a América do Sul, onde nós estamos, aqui o Brasil, a parte sul, aumente até 1 grau até 2020. E coincidentemente ou não, a Uruçanga e região estão aumentando a temperatura até 1 grau até 2020. Então realmente está ocorrendo um aquecimento global. Aí a questão se é causa humana ou causa natural é outra questão. O que todo mundo aceita, aí todo mundo aceita, tanto céticos quanto o IPCC, é que o clima realmente está mudando e que está esquentando.